A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à Rádio Princesa, 87.9. Estamos iniciando hoje, fazendo a abertura do nosso programa Consciência Cristã, um programa da Igreja Batista do Sétimo Dia de São Bento do Trairi, trazendo salvação e esperança a todos os ouvintes de São Bento do Trairi, a todos os cidadãos de São Bento do Trairi e também das comunidades e das cidades circunvizinhas. E também você que está aí na página da igreja da IB7 São Bento do Trairi, está tendo a oportunidade também de assistir a nossa programação ao vivo pela página do Face. Seja também você muito bem-vindo. Nós, batistas do sétimo dia, remontamos o tempo da Reforma Protestante. Desde 1500, a partir da Reforma de Lutero, tiveram vários movimentos em que, ao estudar a Palavra de Deus, conseguiram encontrar ou estudar princípios fundamentais da fé cristã. Entre esses princípios, podemos dizer hoje que são praticados por maioria dos cristãos, como, por exemplo, o batismo. E, como batistas, esse também é um dos nossos distintivos. Interessante também é pensar que, desde 1617, quando os primeiros grupos guardadores do sábado surgiram dentro das próprias igrejas batistas da época, não tinha-se pretensão de nenhuma maneira fazer separação, pois cristãos, tanto guardadores do primeiro dia como guardadores do sétimo dia, conviviam harmoniosamente no mesmo tempo. Com o tempo, a questão da imposição do credo fez com que muitos batistas separatistas saíssem de suas congregações e passassem, ao invés de se reunir no domingo, como era de costume da maioria dos cristãos da época, passaram a se reunir no dia de sábado. Uma das grandes lutas dos batistas do sétimo dia, desde então, era a luta pela sua liberdade, a liberdade de consciência e de professar o credo e a sua fé, pois viveram num tempo, assim como Lutero, em que a igreja, muitas vezes, no caso da época de Lutero, a igreja romana, tentavam impor suas crenças, impor seus credos sobre os cristãos. Mas Lutero, com a sua consciência cativa à palavra de Deus, sempre dizia que se não fosse pelas Escrituras, que sua consciência estava cativa às Escrituras, e se não fosse pelas Escrituras, ele de maneira nenhuma não aceitaria um credo imposto, pois encontrava na palavra de Deus todos os princípios para viver a sua fé cristã, todos os princípios de sua liberdade cristã e de descobrir na palavra de Deus, pelo Espírito Santo, a vontade de Deus para a sua vida. Do mesmo modo, um século depois, os batistas do sétimo dia, lá na Inglaterra, diante de uma igreja anglicana que tentava perseguir a maioria dos cristãos que não fossem anglicanos, a maioria dos batistas, tentavam impor a sua crença. Mas os batistas do sétimo dia, assim como outros batistas, não aceitavam tal imposição, e por isso muitos deles fugiram para os Estados Unidos em busca de liberdade para poder professar a sua fé. Desde então, o princípio da liberdade de consciência, da liberdade religiosa e da liberdade do pensamento religioso é um ponto fundamental entre os batistas do sétimo dia. E por isso o nosso programa, para que vocês entendam melhor, intitula-se Consciência Cristã, O nosso programa, a partir de agora, você ouvirá esse programa aqui pela Rádio Princesa do Trairi, também pela nossa página do Facebook. Então, você agora oficialmente está participando conosco do programa, da abertura do programa Consciência Cristã, o seu programa matinal de todos os sábados. Os batistas do sétimo dia entendem que há pontos fundamentais da fé cristã e que são inegociáveis e que mantêm a unidade da fé. Acreditamos no Divino Espírito Santo, acreditamos na divindade de Jesus, acreditamos também no Pai Criador e também Redentor. Acreditamos na humanidade e divindade de Jesus ao mesmo tempo, na condição do homem pecador.
Acreditamos em ordenanças básicas como batismo, santa ceia ou aos princípios de mordomia, entre eles relacionados ao nosso tempo de dedicação a Deus, tanto nas nossas devoções matinal como o princípio do sábado do Senhor, em que nós podemos desfrutar da presença de Deus, um dia de adoração ao nosso Deus. Mas acreditamos, acima de tudo, que nenhuma obra, nenhum mandamento pode salvar o pecador, porque a salvação é unicamente pela graça de Cristo por meio da fé. Acreditamos também que Jesus em breve voltará e ele trará paz sobre a terra, sobre todos os homens, completando a obra que começou aqui nesta terra, quando veio salvar o pecador. Os batistas do sétimo dia acreditam no essencial dos princípios cristãos. É o cristianismo puro e simples, e também incentivamos práticas cristãs da época da igreja primitiva, do Atos dos Apóstolos. Mas nós entendemos que muitos outros princípios, muitas vezes multiéticos, sobre a questão de alimentação, nós acreditamos que isso são pontos secundários, e que em pontos secundários, como acontecia lá no Novo Testamento, diante das sociedades multiétnicas, no caso judeus, gentios, em que muitas vezes os judeus queriam impor seu credo, suas crenças sobre os primeiros cristãos, tentando fazer com que eles ainda praticassem princípios praticados pelo judaísmo, como a circuncisão, impondo a sua fé. Nós acreditamos que em pontos secundários todo cristão ele é livre, não no sentido de libertinagem, porque como o apóstolo Paulo falou, que muitas vezes existem os fortes e os fracos dentro da igreja. E sabendo disso, é necessário que haja um respeito mútuo, principalmente entre aqueles que não entendem o princípio da liberdade cristã e acabam fazendo o quê? Acabam partindo para a libertinagem. Nesse sentido, muitos devem ser exemplo para os outros, não abusar da liberdade, para que não traga escândalo ao irmão, para que não seja pedra de tropeço. Assim, podemos entender em questões de alimentação, questão de vinho e a questão de muitas outras coisas. Mas o importante é que dentro da igreja do Senhor, dentro do cristianismo, deve haver sempre o respeito mútuo, deve sempre haver o amor ao próximo. Aqui reproduzimos uma frase de Agostinho de Hipona, citado na nossa declaração de fé dos batistas do sétimo dia. Diz assim, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, mas em ambas as coisas, o amor. Acredito que um dos maiores princípios do cristianismo deve ser o amor. Infelizmente, muitas vezes pessoas que se professam cristãs vêm assumindo posturas ultimamente de intolerância, falta de respeito para com o próximo, como Jesus disse, nos ensinou a amar o próximo e o próprio inimigo, mas principalmente em relação até mesmo dentro das próprias religiões, em que não há respeito e que não há o amor como um princípio cristão. Não consegue respeitar a pluralidade de pensamento, a diversidade de ideias dentro do meio cristão. Então, acreditamos como batistas do sétimo dia que existem pontos essenciais e negociáveis e precisamos viver o cristianismo puro e simples na sua essência, em pontos que são teologicamente muito aprofundados e muito discutíveis, inclusive com correntes teológicas diferentes. Nós não nos metemos, não porque não gostamos do assunto, porque gostamos de estudar, mas respeitamos que cada pessoa possa desenvolver dentro desses princípios cristãos seus próprios raciocínios, desde que não vá interferir em questões fortes e básicas do cristianismo, como a divindade de Jesus, a divindade de Deus o Pai, a divindade do Espírito Santo, como a lei santa do Senhor que reflete o seu caráter, que é a lei moral de Deus, e como várias outras ordenanças, como o batismo e também a Santa Ceia. Hoje eu quero convidar vocês a abrirem comigo aí o Evangelho de João, capítulo 8, os versos 32 e o verso 36. Nós iremos meditar nesses dois versos essa manhã. Lemos assim: E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Esse é o verso 32. O verso 36 está assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês já devem ter se perguntado ou se questionado sobre o que é a verdade. Acredito que esse verso bíblico é usado por muitas igrejas, muitos credos religiosos, muitas denominações religiosas, para reafirmar a sua doutrina sobre qualquer outra doutrina. Também é usado até mesmo no meio político e vários outros meios, as pessoas querendo afirmar sua verdade, impor sua verdade sobre qualquer outra opinião. Interessante que o que é verdade é a verdade que é sua e, portanto, considera o outro, o pensamento do outro como mentira. Pois bem, pensar assim torna-se complicado, porque no meio de um mundo com tantos pensamentos, com tantas ideias, como é que nós podemos encontrar a verdade? E hoje Jesus vem responder para nós. Em João capítulo 14, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse sentido, o que é que eu entendo? Eu entendo que a verdade não está num corpo doutrinário de uma igreja, a verdade não está com um pastor, a verdade não está com nenhum líder que atrai multidões. Não, a verdade não é algo. A verdade, de fato, é uma pessoa. E quem é? O Senhor Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é toda a estrutura da verdade. E dentro do cristianismo não poderia ser diferente. Então, nós temos que entender que Jesus é a essência de toda a divindade, portanto, devemos crer nele. Ele é a revelação do Pai aqui na terra. E devemos, para chegar ao Pai, somente por meio dele. Jesus outra vez diz assim: eu vim para pôr liberdade aos cativos, né? Vim para dar vista aos cegos e liberdade aos oprimidos, aos cativos. E hoje o verso 36 nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É em Cristo Jesus que nós somos livres. É em Jesus. Então, quando nós temos Cristo, nós desfrutamos dessa liberdade de forma extraordinária. Como assim? Porque em Cristo ele nos liberta de todo pecado, de todo mal, de toda a imoralidade, de todo pensamento ruim. Ele nos liberta de várias coisas, isso é verdade. Mas Cristo também nos torna livres no Espírito de Deus. Para quê? Para vivermos um cristianismo consciente. Eu estou falando hoje essa mensagem porque, como o título do nosso programa é Consciência Cristã, eu gostaria de entender um pouquinho, comentar com vocês um pouquinho dessa consciência cristã. Então, muitas vezes, tem pessoas que se sentem presas a um determinado corpo doutrinário de uma igreja, tem pessoas que se sentem presas algum líder, ou alguma filosofia, alguma ideia. E o texto de hoje está dizendo assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade, só há liberdade em Jesus. E ele nos torna livres. Tanto para amar e respeitar a sua palavra, porque nós não amamos a sua palavra e respeitamos a sua palavra, não é porque estamos presos a um credo doutrinário, mas porque nos libertou, ele nos tornou livres. E é essa liberdade que permite que eu possa buscar em sua palavra, entender em sua palavra a vontade de Deus para a minha vida. Então eu leio a palavra de Deus, eu estudo a palavra de Deus, eu busco a palavra de Deus, não porque eu estou preso a alguma igreja, preso a alguma doutrina, não, mas porque Jesus me libertou. E ele não me libertou para as boas obras, como diz lá em Efésios, né? Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E diz assim: mas somos feituras suas, salvos para boas obras.
Então, Efésios capítulo 2, versos 8 até o 10. Então, nesse sentido, a minha fé cristã vai ser uma fé real, vai ser uma fé com sentido, porque eu vou fazer não por obrigação, não por imposição, mas eu vou fazer tudo por amor a Deus. Que lindo, que maravilhoso viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, sincero, capaz de respeitar aqueles, inclusive, que pensam diferente de mim, como nós lemos em nossa declaração de fé hoje, né? No essencial o amor, no não essencial liberdade, mas em ambas as coisas, ou no essencial ou no não essencial, nós temos que entender que amar as pessoas é essencial, e até nisso Cristo nos tornou livres, livres para amar, para respeitar aqueles que pensam, inclusive, diferente de nós. Isso é maravilhoso. Claro que em questões de unidade cristã e do pensamento religioso, nós temos que entender que a Igreja de Deus, ela tem a sua base, o seu credo básico, né? E que é essencial em toda a vida de qualquer cristão. Sim, mas que muitas vezes nós percebemos que dentro das igrejas, assim como aconteceu no contexto de Jesus, assim como aconteceu no contexto da igreja de Atos dos Apóstolos, que muitos tentaram proibir, avançar o evangelho do Senhor por causa de questões secundárias, por não respeitar outras culturas, como os povos gentios que tinham culturas diferentes. E aí muitos tentaram impor a fé, ao seu credo. Como aconteceu nos dias do próprio Jesus, que muitos fariseus queriam impor o credo sobre aquelas pessoas. E também como aconteceu no período da reforma, como eu já falei aqui, em que queriam impor a sua interpretação bíblica sobre muitas pessoas, proibindo que as pessoas lessem a Bíblia. E não sabiam que em Jesus há liberdade. Jesus nos chama a liberdade cristã. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E que eles podiam livremente estudar a palavra, entender a vontade de Deus. Que pena, né? Que muitas pessoas não compreendem essa verdade tão preciosa. Eu estava pensando aqui também, até mesmo no período dos batistas, e tanto os batistas gerais como os batistas do sétimo dia, que naquele período sofriam perseguições da igreja anglicana na Inglaterra, e por não desfrutar dessa liberdade de culto, de estudar a palavra de Deus, tiveram que fugir, né? Perseguidos foram perseguidos e tiveram que fugir para os Estados Unidos. Então é algo caro para o cristianismo, essa liberdade de estudar. Que bom que hoje nós temos uma Bíblia em nossas mãos e que livremente, né, nós podemos ter acesso a ela, estudar e descobrir a vontade de Deus. Infelizmente, pessoas ainda ficam dependentes da interpretação do sacerdote, da interpretação da igreja, podendo, pelo Espírito de Deus, orando a Deus, descobrir a vontade dele para a sua vida, orar e buscar o Senhor. Que pena que tem muitas pessoas que ainda não, mesmo com essa liberdade, ainda se sentem presos. Jesus destruiu aquela ponte que havia lá no Velho Testamento, de que o sacerdote que fazia toda a mediação entre o Pai e o pecador. Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é mais pelo sacerdote, não é mais pelo templo, porque na época do Israel havia uma crença que o templo era a salvação, era o único que poderia levar o pecador a Deus. E Cristo nos diz hoje, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, você que ouve aí nesse momento, você que nos assiste pela página, mas você que nos ouve nesse momento aí pela Rádio Princesa, tanto pelo rádio como também pelo site, saiba que em Cristo Jesus você é livre. Entenda, não estou dizendo que você é livre para pecar, não estou falando de libertinagem, eu estou falando de liberdade em Cristo Jesus. Porque se você está em Cristo, você é uma pessoa livre. Livre para orar a hora que quiser, não vai precisar apenas da oração do sacerdote ou de um pastor, de um líder religioso
operar uma cura em você, que acha que só dele. Não, você é livre para ter acesso direto ao Pai por meio de Jesus. Você é livre para estudar a Bíblia sem necessariamente depender da interpretação do sacerdote ou do líder religioso. Não, você é livre. Há liberdade em Cristo Jesus. Ele te trouxe a liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repito novamente. Então, irmãos e amigos, ouvintes da Rádio Princesa, eu convido você hoje, esta manhã, a esta liberdade. Uma liberdade que é cara. É cara tanto para Cristo Jesus, que comprou essa liberdade para você lá na cruz, como também é cara para muitos cristãos que lutaram, assim como Lutero, assim como cristãos que aqui nós nos identificamos com estes, que lutaram para que tivéssemos uma liberdade de credo, uma liberdade de estudar a Bíblia, uma liberdade de conhecer a Deus por meio de sua palavra e livremente entender essa vontade para que Deus possa corresponder a toda a nossa vida. Que liberdade maravilhosa, né, que você pode desfrutar. Eu fico imaginando que o homem lá no Éden, quando pecou, ele perdeu a sua liberdade. Talvez ele pudesse pensar, não, eu quero ser livre, não quero depender de Deus, quero ser livre de Deus. Mas não estou falando aqui de liberdade de livre de Deus, não. Eu estou falando aqui de liberdade em Cristo Jesus. É quando você está livre do pecado, livre do mundo, livre de toda imposição, de toda ideologia, você está livre e está preso somente em Jesus, porque não existe prisão em Jesus, pelo contrário, em Jesus só há liberdade. E eu fico pensando que Jesus está dizendo para nós, olha, eu quero ver você livre, eu quero ver você livre outra vez, eu quero te dar a liberdade outra vez. Você crê em mim? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu faço uma pergunta ao nosso ouvinte agora. Creis em mim? Eu acho que essa é a pergunta que Jesus faz. Está disposto a reconhecer-me como seu Salvador e Redentor, o Redentor da sua vida? Me aceita. Eis que estou à porta e bato. Ele está sempre batendo. Ele não está forçando. Ele quer que você livremente abra a porta do seu coração e deixe-o entrar e fazer morada em sua vida, como fez com Zaqueu, quando diz assim, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E para Zaqueu, Jesus disse, hoje me convém almoçar na tua casa. Ele quer almoçar, ele quer cear. Ele quer compartilhar da sua vida os seus melhores momentos. Deixe Cristo entrar em seu coração. Aceite hoje, receba essa liberdade oferecida por Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o verso de hoje. Aceite hoje, deixe Ele entrar em sua vida, receba em seu coração e deixe Deus operar na sua vida como Ele operou na vida de Zaqueu, e que Ele possa afirmar, após tudo isso, hoje houve salvação nesta casa, na sua casa. Houve salvação em algum lugar, de algum ouvinte, de alguma pessoa que nos assiste. Houve salvação a partir do momento que diz, Jesus, me liberta. Quero ser liberto por ti, por essa verdade maravilhosa. Medite nessa canção. Enquanto isso, onde você estiver, seja no carro, seja na sua casa, seja no seu quarto, seja que você parou agora, nesse momento, passando aí pela página do Facebook e ouviu essa mensagem, que você possa deixar Cristo entrar em seu coração e transformar a sua vida. Que eu decidi criar você, planejei um ser livre para pensar e agir. Imaginei alguém
alguém, podendo decidir. Corri o risco de até lhe perder. Lhe dei um lindo lugar pra viver, e à tardinha eu vinha lhe ver. Mas quando eu lhe chamei e você se escondeu, vi o mal conseguir lhe prender. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Naquele dia eu chorei ao ver você, tão cheio de sonhos, mas cego sem ver. Tentei lhe explicar, você não quis me ouvir. Foi duvidar, duvidar de seu pai, e se tornou um escravo do mal. Tinha vida e tornou-se mortal. Mas mesmo assim eu lhe amei, e o meu filho entreguei pra lhe dar liberdade outra vez. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele